Imagina que você está pesquisando na internet sobre a sua tese de criptografia e você encontra uma moeda digital e você resolve comprar 27 dólares dela. Digamos que você esqueça dessa compra e se passam aí 4 anos até você encontrar essa notícia na TV da valorização dessa moeda. Então você resolve verificar quanto que essa moeda valorizou e você verifica que na sua conta você tem 885 mil dólares. De 27 dólares ela se valorizou 585 mil dólares com 5 mil moedas. E se de 2013 até hoje ele tivesse guardado essas moedas, eles teriam se transformado em 500 milhões de dólares. Essa história realmente aconteceu e foi com Christopher Cook. Christopher Cook comprou 5 mil bitcoins em 2009 e em 2013 se transformou em 885 mil dólares. O que acontece é que Christopher posteriormente comprou um apartamento, mas se ele tivesse guardado todos os 5 mil bitcoins hoje, ele teria 500 milhões de dólares, pois hoje a cotação está 100 mil dólares um bitcoin. E nesse vídeo eu vou explicar o que é o dinheiro que a gente usa. Eu preciso explicar primeiramente isso para você entender o Bitcoin e as criptomoedas de uma forma mais efetiva. Eu também vou explicar de uma maneira simples o que é o Bitcoin através do wallpaper, documento que foi feito pelos seus criadores. Além disso, eu vou explicar também o que são altcoins, vou explicar os tipos de investidor que existe em cripto e vou ensinar para vocês como investir em Bitcoin. No começo de nossas civilizações, tudo era baseado em trocas voluntárias entre pessoas e outras pessoas. Mas existia um grande problema, ou melhor, alguns problemas. Se eu fosse um produtor de queijo e eu tivesse somente queijo produzido e eu precisasse de farinha de trigo, eu teria que encontrar outra pessoa que tivesse farinha de trigo para fazer essa troca. Mas em algum momento eu teria um grande problema, ou seja, se eu tivesse queijo, ele tem um tempo de validade específico aqui. Eu não posso estar com esse queijo para sempre até encontrar alguém. Então eu tinha um tempo limitado para poder fazer esse tipo de troca. E foi aí com o tempo, com o avanço das civilizações, que a gente adotou as moedas metálicas como a prata e o ouro. Ou seja, você poderia fazer a troca com alguém que talvez não tivesse a produção ali, por exemplo, se eu tenho um queijo e ele quer queijo, mas ele não tem saco de farinha, então ele poderia comprar o queijo e dar a moeda de ouro ou de prata e eu poderia procurar alguém e comprar o saco de farinha. E como as moedas metálicas têm uma durabilidade muito grande, então você poderia acumular capital. Então eu poderia fazer a venda ali da produção dos meus queijos e trocar por moedas e guardar essas moedas e eu conseguiria transportar essas moedas com muito mais facilidade do que, por exemplo, se eu fizesse a troca direta com algum produto que fosse talvez até mais pesado fisicamente, como por exemplo um gado ou algo do tipo. Então eu poderia carregar um saco de moedas e transportar e ir para outro lugar, transformar toda a minha produção em sacos de moedas e ir para outro lugar, coisa que eu não conseguiria fazer se não tivesse as moedas metálicas. E com o decorrer das evoluções das civilizações, foi surgindo outros problemas até mesmo com as moedas. Então surgiu o problema de transações comerciais que são muito mais volumosas, sendo transportar a grande quantidade de ouro e a grande quantidade de prata. Tudo isso infligia em um poder logístico muito grande. E foi no século XI que a China inventou o papel moeda, substituindo os metais preciosos como o ouro e a prata por certificados de depósito, ou seja, esses documentos serviam como uma promessa de troca por uma certa quantidade de metais preciosos em um banco central, eliminando a necessidade de transportar grandes quantidades de metais. Com o passar do tempo, a Europa adotou o papel moeda no século XVII, mas no século XX o padrão ouro foi abandonado completamente. Então, esses papéis, esses documentos certificados não eram mais atrelados a metais preciosos, como o ouro, por exemplo. Eles não eram mais lastreados ao ouro, ou seja, esse papel moeda, esse documento poderia ser emitido de forma ilimitada. E são com essas palavras de poder de transformar essa quantidade de certificados desses documentos dizendo que isso é dinheiro e isso é atrelado a um metal precioso que podem ser emitidos de forma ilimitada
que eu trago para vocês dois gráficos. Eu trouxe aqui o Money Supply M2, que significa o que? Esse gráfico ele mostra a quantidade de oferta da moeda real em circulação no Brasil. Então, desde 94, a gente vai ter aí até 2020 uma circulação de pelo menos 3 trilhões da moeda real. O que acontece que a gente pode observar aqui? Nós tivemos ali, depois desse período de 2020, que nós dobramos a quantidade de oferta dessa moeda no mercado brasileiro. Ou seja, o real ele dobrou a quantidade em apenas 4 anos. Desde 2020 até 2024, hoje atualmente estamos com 6,43 trilhões de moeda real em circulação. Isso quer dizer o quê? Que de 2020 até 94, nós levamos cerca de 26 anos para chegar em 3 trilhões. Mas depois de 2020, nós levamos 4 anos para a gente alcançar mais 3. Para a gente dobrar, mais do que dobrar essa quantidade. Então, outro gráfico que eu posso trazer para vocês aqui é dos Estados Unidos em relação ao dólar. Nesse gráfico a gente pode observar que de 2020 até 2024, que é o ano que nós estamos, nós tivemos um aumento de 40% da quantidade de circulação dessa moeda, o dólar no caso, em apenas 4 anos. Ele aumentou a quantidade de circulação de oferta 40%. Mas em 2009 foi criada uma moeda digital chamada Bitcoin. Essa moeda digital tem suas principais premissas ser descentralizada. Então ela não tem centralização, ela não pode ser controlada por nenhuma instituição, nenhum governo, muito menos qualquer tipo de nação pode controlar ela. E para resolver um dos grandes problemas que causa a perda de valor de compra, o Bitcoin ele é deflacionário. São somente 21 milhões de Bitcoin que podem circular no mercado. Isso consequentemente gera escassez, diferente do que acontece com moeda fiduciária, que ela pode ser impressa e gerada de forma ilimitada por quem regula. Além disso, o Bitcoin te traz uma liberdade, uma privacidade, onde você consegue acessar suas moedas, suas criptos e o seu capital acumulado através da rede. Numa rede chamada blockchain. É como se fosse um livro público de todas as transações que acontecem entre envio de Bitcoin para outras pessoas, envio de Bitcoin para corretoras, envio de Bitcoin de pessoa para pessoa. Todas essas transações são armazenadas num livro público onde todos os computadores recebem registro de todas as transações. Então imagina que para você fazer um pagamento de uma forma tradicional do dinheiro que você conhece, você precisa de uma instituição para fazer a autenticação do seu pagamento para outra pessoa. Então essa instituição vai fazer a autenticação e dizer que essa transação foi feita no valor certo. O que acontece na blockchain é que todos os computadores fazem parte da autenticação. Imagina que eu queira fazer um ataque à rede e eu consiga alterar um bloco de informações de transferência no Bitcoin. E digamos que eu tente enviar para uma pessoa 10 Bitcoins, porém na minha carteira só existe 1 Bitcoin. Então eu faço a alteração desse registro nesse bloco, porém todos os outros computadores nesse momento, no momento que eu tentar enviar, vão ter cópias do registro do bloco anterior. Todos eles vão saber e vão cancelar, porque eles têm cópias do registro do bloco anterior que registrava a quantidade certa de Bitcoin. Então basicamente é como se eu estivesse jogando um jogo em que todo mundo está anotando o resultado de todas as pessoas. Todos os computadores recebem das transações de todo mundo. Existe um livro público na blockchain onde você consegue ver o registro de todo mundo. E além de tudo, o Bitcoin te traz liberdade, porque somente você acessa as suas criptomoedas, talvez com um celular, talvez com um dispositivo físico. Então o Bitcoin ele resolve diversas premissas que outras moedas em civilizações anteriores tentaram e transferiram para algo físico. E isso resolve exatamente aquele problema de acumular capital sem levar grandes quantidades físicas. Então eu posso levar minhas criptomoedas, por exemplo,
em um aplicativo, em um software que armazena as criptomoedas que podem ser acessadas somente com a minha chave privada. Logo você pode estar se perguntando, isso não é passível de ataques de hack? E sim, passível de ataque de hacks, assim como também todo banco tradicional. Então essas características tornam o Bitcoin revolucionário nas finanças e tecnologias no mundo inteiro, para acúmulo de capital, reserva de valor, tudo mais. Então, existem vários tipos de investidores em criptomoedas e Bitcoin, mas eu vou trazer aqui 4 que sejam os principais para você entender sobre esse mundo. O primeiro são os hodlers. Eles compram criptoativos, Bitcoin e outras altcoins e moedas. Eles compram independente do preço. Então, eles pensam a longo prazo. Eles estão comprando de forma constante, independente do preço. Eles acreditam que o lucro deles é a longo prazo. E algumas análises, se você observar, eles estão acertando até hoje. Outro grande tipo de investidor que podemos chamar são os traders. Eles são investidores a curto e médio prazo. Então, eles fazem compra de criptoativos. Então, ao contrário dos hodlers que podem fazer os seus lucros aí a longo prazo, os traders fazem os seus lucros a curto prazo. Então, dentro dos traders você pode encontrar outras subcategorias como swing traders, mas o ideal é que você entenda que só o que são traders. Eles fazem os seus lucros em curto prazo. Terceiro, outro tipo de investidor são os investidores institucionais. São grandes empresas e fundos de investimento e bancos que acumulam Bitcoin e criptomoedas, e o objetivo deles é diversificar o portfólio e se proteger da inflação. E o quarto tipo de investidor cripto, para vocês entenderem, são os mineradores. Eles são uma das principais partes desse sistema de criptomoedas e Bitcoin. Eles investem em hardware e infraestrutura com computadores avançados e grande capacidade gráfica e em soluções para poder conseguir minerar Bitcoin e outras criptomoedas de forma mais eficiente. E eles fazem parte também da parte de validação das transações. Então eles ganham uma pequena parte de todos os criptoativos e moedas que são transferidos. E bom, para você poder começar a investir em cripto, a comprar Bitcoin e outras criptomoedas, o jeito mais simples seria você comprar através de corretoras e exchanges de criptomoedas. Bom, eu atualmente estou usando 3 e são essas 3 que eu vou indicar para vocês aqui nesse vídeo. A primeira delas é a maior do mercado, que é a Binance. Você pode encontrar uma vasta quantidade de criptomoedas e é a com mais quantidade de volume de criptomoedas no mercado. É a mais conhecida e é a maior até hoje. A outra que eu indico também é a KuCoin. A KuCoin tem uma grande quantidade de altcoins, então a quantidade de drop nela também, que são um mecanismo que as corretoras usam para despejar a quantidade de criptomoedas de forma gratuita, é muito grande. E a outra que eu indico também, que é ótimo para alavancagem de cripto e para fazer trade, é a Bybit. Então qualquer uma dessas aqui você pode estar confiando para comprar suas criptos. E vou fazer aqui um passo a passo rapidinho para vocês entenderem como é que pode comprar, como que você pode comprar Bitcoin, por exemplo. Ah, eu preciso comprar um Bitcoin inteiro. Não, você pode comprar qualquer valor, por exemplo, até mesmo R$100, que é o exemplo que eu vou fazer aqui um tutorial rapidinho para vocês entenderem. Então, depois de fazer o cadastro no seu aplicativo com os documentos necessários e vencer todas as etapas para você fazer depósito, o aplicativo que a gente vai estar utilizando aqui para o Bitcoin vai ser o KuCoin, onde tem diversas opções para você encontrar e mexer com cripto. Você pode ver os gráficos do Bitcoin, o dia que ele pode estar subindo, baixando e todas as outras criptomoedas. Então você vai aqui em depósito, em adicionar fundos, e você vai em depósito bancário. Você vai escolher aqui o tipo de moeda. Tem a moeda cripto e tem a moeda fiat. Moeda fiat é a moeda que nós utilizamos normalmente, centralizada. BRL, que é o real. Vai aqui em Pix e depois em depósito BRL e continuar. Então ele vai te gerar aí o QR Code e a chave que você pode copiar. Então aqui eu escolho o valor para fazer a transferência para a corretora. Vamos fazer R$50.
Já caiu aqui na corretora, aqui o coin, e a gente já consegue visualizar aqui os R$ 50 ou melhor 8,21 dólares. Aqui quando você fizer o depósito Pix, ela vai estar localizado na área de financiamento, ele vai diretamente para a área de financiamento. Então o que você tem que fazer é transferir o valor que você colocou, depositou de Pix, para a área de negociação, tá? Então todas as moedas que forem para você negociar tem que estar na área de negociação. A partir daí você vai poder estar negociando, no caso, exatamente, como o nome já próprio diz. Então, já que na área de negociação a gente consegue visualizar todos os ativos que tem aqui nessa corretora, nessa carteira, e a gente tem 53,90. Isso é restante de algum depósito que eu já fiz. Então a gente vai sair dessa área de ativos e vai para essa área aqui embaixo de negociação. Então ela já abre aqui na parte vermelhinha de vender, mas você tem que ir na área verde, que é comprar. Então ali em cima a gente pode observar que a gente vai estar comprando BTC em real, tá? Com uma moeda real. Então eu coloco aqui o total que eu tenho para comprar, ordem a mercado. Ordem a mercado é o preço que está exatamente nesse momento no mercado. E é só verificar ali, a ordem já foi feita, que a compra foi executada. Então agora a gente tem 0,0005 bitcoins. Bom, agora você sabe como comprar um criptoativo, um Bitcoin e outras criptomoedas através das opções que eu mostrei para vocês nesse vídeo. E é importante falar também para vocês que o mundo cripto é um mundo muito volátil. Se você está vindo de outros mercados de investimento, como por exemplo investimento tradicional, você pode ficar um pouco assustado. Uma moeda valorizar 200, 300, 400, 500% é coisa normal no mundo cripto, mas também acontece o contrário, dela desvalorizar bastante. Eu espero que você tome suas decisões através de estudos na internet e dentre outros livros de criptografia sobre o Bitcoin e outros ativos. Invista, estude Bitcoin, estude outras criptomoedas, as soluções sobre o sistema financeiro que elas trazem, todos os benefícios que elas trazem para o mercado e dentre tudo mais. O importante é ressaltar que quando você compra dentro da corretora, quem está fazendo na custódia é a corretora. Então, por exemplo, como aconteceu há um tempo atrás com a corretora aí, ela teve problemas e decretou falência e basicamente não conseguiu, quem tinha ativos dentro dela sob a custódia da corretora não conseguiu recuperar quase nada, teve gente que perdeu tudo. Então qual é a forma de se proteger? Se você já tem uma quantidade relevante de criptomoedas, Bitcoin e outras criptomoedas, o ideal é que você tenha carteiras. Você possa ter carteiras físicas ou carteiras digitais. Você pode baixar os aplicativos. Mas dessa forma que eu ensinei para vocês aqui, foi a corretora está fazendo autocustódia dos criptoativos de vocês. Beleza? Então todos os links estão aqui. Eu espero que você consiga fazer a escolha de bons ativos para os seus investimentos. E depois de dias gravando, não sei se vocês perceberam, foram várias camisas, idealizando de como que vai acontecer, editando. Esse foi o guia para iniciante em Bitcoin e criptomoedas.